vocês são especiais, não é? Vocês devem imaginar a diferença que uma mãe faz na vida de uma pessoa. É ou não é verdade? Não é? A mãe nos ensina a estabelecer vínculos e hoje, né, uma das grandes crises que nós passamos como humanidade são as perdas dos vínculos existenciais, não é? E o Senhor estabeleceu a mãe para nos ajudar a estabelecer os vínculos que o Senhor tem para a gente, não é? A mãe nos nutre, é ou não é verdade? Nos dá conforto, nos alimenta, né? Desde que a gente sai da barriga da mãe da gente, a primeira coisa que a gente vai fazer já é mamar, é ou não é verdade? Isso está no corpo da mulher, é ou não é? Amém? E a mãe também nos ensina a ter uma vida organizada, não é? E uma vida bagunçada dá muito prejuízo para a gente, é ou não é verdade? Então a mãe, ela tem um papel fundamental na nossa vida. Eu quero dar parabéns para vocês, porque eu acredito que ser mãe é um privilégio e que vocês busquem cada vez mais o Senhor ser essa mãe que estabelece vínculos, que nutre e que organiza. Amém? Não é só dar comida, não é só fazer com que as pessoas se deem bem, não é somente organizar uma casa e um guarda-roupa, mas é imprimir isso no caráter da gente. E isso nos faz pessoas melhores. Amém? Então, parabéns para vocês, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. No final, a gente vai orar pelas mamães, amém? Pode sentar no seu lugar aí, fica à vontade. Glória a Deus. Amém. Irmãos, estamos pregando sobre um tema muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, nosso relacionamento com Deus e para a nossa vida na igreja, amém? E um tema também muito importante e muito relevante para o mundo, para aqueles que ainda estão perdidos, né? Estamos falando sobre nós sermos testemunhas de Cristo, amém? Sermos testemunhas de Cristo está ali dentro do centro da nossa vida de fé, é ou não é verdade? Por que eu estou aqui hoje? E por que você está aqui hoje? Porque alguém testemunhou de Cristo para você, não é verdade? Não é? Se não fosse uma pessoa que se dispusesse a testemunhar do Senhor para nós, a orar por nós, a interceder por nós, e a insistir por nós, né, e a investir em nós, eu tenho certeza que nenhum de nós estaríamos aqui, né? Uns porque nunca teriam vindo e outros porque com certeza já teriam desistido dessa caminhada, é ou não é verdade? Então ser testemunha é algo muito importante para a nossa vida, porque está no centro da vontade de Deus para nós. Isso, né, nos dá uma vida, isso melhora o nosso relacionamento com Deus, isso melhora o nosso relacionamento na igreja, a nossa vida na igreja, e isso também traz esperança para o mundo, amém? A Bíblia diz que quem pedir ajuda do Senhor será salvo, mas como pedirão se não ouvirem falar dele? E como ouvirão falar dele se, né, alguém não falar dele? E como que alguém vai falar dele se não forem enviados os mensageiros? É ou não é verdade? Né? Então os mensageiros são os testemunhas, né? Aqueles que decidem, né, viver uma vida para atrair outros para Cristo. E uma das características principais da nossa vida de fé é atrair outras pessoas para Jesus. Amém? Um crente que não atrai outro crente para Jesus, ele é um crente que tem uma vida de fé fracassada. Por quê? Porque primeiro, ela não é cheia de Espírito Santo. Uma pessoa cheia de Espírito Santo atrai as outras pessoas para o Senhor, sim ou não? Sim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela atrai as pessoas notam uma presença diferente, não é? Não sei se você já passou por essa experiência de alguém ir até você e falar assim: rapaz, eu vejo em você algo diferente, não é? Ela viu e ela foi até você e se atraiu. Então, ter o Espírito Santo
nos torna atraentes, né, no sentido espiritual. A pessoa nem sabe, e elas têm uma curiosidade, rapaz, essa pessoa é diferente. Ela tem uma luz diferente, ela tem um brilho diferente, ela tem um jeito diferente, é algo que a pessoa olha para você e isso cativa ela. Não é verdade? Não é? Então, se a pessoa não tem isso, imagina um crente que não é cheio de Espírito Santo. Ele tem uma vida espiritual boa ou ruim? Ruim. É ou não é verdade? Sim ou não? Então, o primeiro motivo é isso. Tem vários, né? Eu vou dar só 2 aqui. O segundo motivo, que qual é a missão da igreja? Qual a principal missão da igreja? É anunciar o evangelho para atrair as multidões, sim ou não? Então, um crente que não atrai outras pessoas para Cristo, ele é fracassado no seu relacionamento com Deus, e por isso ele é fracassado na sua principal missão de crente. Não é verdade? Né? Que é anunciar as boas novas, anunciar o evangelho. Imagina uma pessoa, então, para você ter uma vida espiritual de sucesso, você tem que ter o Espírito Santo na sua vida de tal maneira que as pessoas vejam essa diferença e tenham curiosidade. E você tem que ter disposição de falar de Cristo para as pessoas que rodeiam você, para que elas venham para o Senhor. Aí você vai ter sucesso na sua vida com Deus, e você vai ter sucesso na missão que o Senhor te deu. Amém? Por isso que ser uma testemunha de Cristo, não é, está no centro da vontade de Deus para nós, não é? E de todo o meu coração, eu oro para que o Espírito Santo, ele te desperte para isso. Se já não te despertou, que ele te desperte, não é? Para essa vontade dele, né? Que dê sim aquele estalo na sua mente, assim, sabe? Que você caia em si, nesse aspecto importantíssimo da sua vida. Amém? Vamos começar então lendo Atos capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Atos 1, do 8 ao 11, eu vou ler na NVI. Diz assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Né? Oi? Aleluia, né? Glória a Deus. Então imagina a cena aqui, meus irmãos, né? Presta atenção, né? Jesus passou ali 3 anos com eles, fazendo deles discípulos, né? Tem um momento que ele soprou o Espírito Santo sobre eles e enviou eles para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Eles voltaram para Jesus todos animados, todos alegres, todos faceiros, impressionados, porque eles disseram que até os demônios os obedeciam quando, né, eles davam ordem a eles pelo poder do nome de Jesus, né? Então eles viveram experiências maravilhosas, né? Eles se maravilharam com aquilo que viram o Senhor fazer, eles se maravilharam com aquilo que viram acontecer, e eles se maravilharam por aquilo que Deus fez através da vida deles. Então eles estavam com certeza maravilhados. Só que no meio de toda essa maravilha, vem um golpe duro para todos eles. Sim ou não? A crucificação do Senhor, né? E eles ali, nós vemos pela história narrada na Bíblia, que, meu irmão, todos eles se afastaram do plano que Jesus
né? Todos eles desviaram por 3 dias. Quantos dias? 2 dias e pouquinho, não é verdade? Né? Até Pedro, você está entendendo? Mas daqui a pouco, 3 dias depois, o Senhor ressuscita, rapaz, e já não bastava toda aquela maravilha que eles viram e perceberam através de Jesus fazendo, através do que eles viram acontecendo e através do que o próprio Senhor fez através da vida deles. Agora eles se maravilham com o Senhor, amém? E o Senhor ficou aí, né, aproximadamente 40 dias com eles, né, vamos aí, uns 37 dias com eles, depois de ressurreto, reuniu todos eles. A Bíblia não nos dá muito relatos do que aconteceu naquele tempo, mas eu tenho certeza que foi um dos momentos mais preciosos deles com Jesus. Ali não tinha mais o mistério, ali a cortina já havia se rasgado, ali aquilo que eles tinham dificuldade de entender, agora eles começavam a ver as claras, né? E Jesus começou a prepará-los para o momento onde eles sairiam testemunhando, né? E esse testemunho deveria se espalhar com um bom perfume até os confins da terra. E até que chega esse momento aqui, outro momento maravilhoso, o momento da assunção de Jesus, né? Já não bastava tudo o que eles haviam visto e ouvido e se maravilhado, aí eles veem Jesus, né, sendo elevado aos céus, e nós percebemos que assim que Jesus é elevado aos céus, some nas nuvens, eles não estão vendo mais Jesus, eles ficam fazendo o quê? Parado. Fazendo o quê? Parado. Só que o anjo do Senhor que estava ali, discerniu uma coisa e deu um aviso a ele: gente, não é parado aí que vocês têm que ficar para esperar ele voltar. Qual é a atitude certa? Qual é a postura certa que alguém que espera Jesus tem que ter? É para ficar parado, maravilhado, olhando para o céu, esperando ele voltar? Gente, mas essa não é a condição da maioria dos crentes hoje? Estão parados espiritualmente, parados ministerialmente, parados na missão, nos envolvemos com tantas coisas nessa vida, não é verdade? Temos tempo para um monte de coisa nessa vida, mas tem nos faltado tempo. Na verdade não falta, né? Porque há tempo para tudo. Entenda uma coisa, meu irmão, se tem coisa na sua vida que você diz que não tem tempo, você está chamando Deus de mentiroso. Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. É você que não está usando cada tempo para cada coisa. Você está dando mais para um e menos para outro, não é? Eu acho, eu não sei, né? Eu imagino aqui na minha mente que foram minutos. Mas eu tenho certeza que se o anjo não intervisse, talvez eles iam fazer até um acampamento ali. Porque Pedro tinha esse negócio de fazer acampamento, não tinha, não tinha? Né? Lá no Monte da Transfiguração ele quis fazer um acampamento e ficar ali, né, de uma forma religiosa, não é? Talvez orando, jejuando, cantando. Isso é bom. É bom ou não é bom? É tão bom que Davi disse: é bom estarmos aqui louvando a Deus, não é verdade? Né? Eu acho que a parte mais confortável da nossa vida de fé, isso é minha opinião, tá bom? A parte mais confortável da nossa vida de fé é quando a gente está aqui. Aqui é confortável orar. Aqui é confortável louvar, cantar ao Senhor. Aqui, né, de certa forma, é confortável se relacionar com a palavra. Sim ou não? Talvez quando você vai ler a Bíblia em casa, você não tem tanto interesse. Talvez quando você vai, né, cantar na sua casa para o Senhor, as coisas não fluem como você sente aqui. Né, isso é confortável. E daqui a pouco, se os anjos não chamam a atenção dos discípulos, né, olha o que eles falaram. De repente, surgiram diante deles 2 homens,
vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão, vou botar aqui um parênteses, parados, olhando para o céu? Por acaso, vocês não sabem que esse que subiu, do mesmo jeito que subiu, vai voltar? E é ficando aqui, olhando para o céu, que vocês vão esperar ele voltar? Será que não foi esse entendimento que o anjo tentou gerar na mente deles com aquela pergunta? Vou perguntar de novo aqui. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque eles sabiam que entre a assunção de Jesus e a volta deles, o que esses homens tinham que fazer? Testemunhar. Sim ou não? Dar o seu testemunho. Falar das coisas que maravilharam eles. Aquilo que eles viram Jesus fazer. Aquilo que eles viram acontecer. E aquilo que Jesus fez através da vida deles, o que eles fizeram por meio do nome de Jesus. Amém? Então, a vontade de Deus, já que você crê em Jesus, quem crê em Jesus aí? Quem espera a volta dele aqui? Não é? Será que o Espírito, será que você tem dado espaço para o Espírito gerar dentro da sua alma o clamor Maranata? Porque ele diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito dentro de nós, ele gera em nós um clamor, que ao mesmo tempo tem que gerar um temor. Sim ou não? É um clamor que nós queremos nos encontrar com o noivo. Porque qual é o momento maravilhoso da noiva? É o momento de se encontrar com o noivo. Sim ou não? Mas também aquele temor. Por quê? Porque o Senhor nos deixa claro aqui que a forma correta para esperá-lo é fazer o quê? É testemunhando. Qual é a forma correta? Testemunhando. Enquanto nós esperamos a volta do Senhor, nós temos que testemunhar. Não é ficar olhando para o céu, esperando ele voltar, é testemunhando. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia que ele vem, e ele pode voltar até de noite. A Bíblia diz que feliz é aquele quando ele voltar, nem que seja, mesmo que seja de noite, que ele vai encontrar trabalhando. Que trabalho é esse, gente? O senhor quer te encontrar de madrugada quando ele voltar varrendo o prédio da igreja? Não. Quando Jesus ele quer voltar, ele quer te encontrar lendo a Bíblia de madrugada, nessa atitude de olhar para o céu. Não estou dizendo que a gente não pode olhar para o céu, Quando eu estou lendo a minha Bíblia em casa, quando eu estou orando aqui, ou no meu devocional diário, o que eu estou fazendo? Eu estou contemplando Jesus, sim ou não? Eu estou contemplando a palavra de Deus, estou contemplando a presença dEle. Isso é olhar para o céu. Mas essa atitude contemplativa deve ser para nos fortalecer, para que nós continuemos dando o testemunho que Ele nos chamou para dar. Amém? Nós vimos já que isso é muito importante, que na verdade essa é uma das principais razões de nós termos o Espírito Santo e sermos revestidos desse poder de Deus, sim ou não? O poder para testemunhar, o poder que a gente testemunha e há a manifestação de prodígios, de milagres e de maravilhas, é ou não é verdade? Nós vimos na semana passada, no domingo passado, a missionária ministrou para você sobre os 2 testemunhos, quem lembra aí? Não é? Porque a nossa vida depende do testemunho que Jesus dá de nós diante do Pai. Mas o testemunho que Jesus dá de nós diante do Pai depende do testemunho que nós damos dele aqui na terra.
E nós temos que dar o testemunho passivo. Eu dei esse nome aí. Se você quiser chamar de outro testemunho, de outro nome, você pode chamar. Mas eu dividi o nosso testemunho em 2 testemunhos: o testemunho passivo e o testemunho ativo. O que é o testemunho passivo? É aquilo que as pessoas veem eu fazer, não para mostrar para ninguém, mas simplesmente porque eu creio naquilo. Você está me entendendo? Não é? É o jeito que eu vivo a minha vida diária, não é? O jeito que os meus vizinhos me conhecem, o jeito que a minha família me conhece, o jeito que os meus colegas de trabalho me conhecem. Você está me entendendo? Eu me lembro que uma vez, na última empresa que eu trabalhei, antes de me dedicar 100% ao ministério, né, tinha um colega de trabalho que ele era meu amigo desde a pré-adolescência, e eu tenho um bom relacionamento com ele até hoje. O nome dele é Bira. Volta e meia ele está aqui em Curitiba, ele vai me visitar ali em casa. Essa vez que tinha em Porto Alegre, ele também fui visitar ele. Nós temos um bom relacionamento. Eu levei ele para Jesus no início, que eu me converti, mas depois ele foi tirar férias na praia. Até hoje está de férias de Jesus. Isso já faz uns 20 anos já que ele está de férias. Já tenho 24 anos de crente, deve fazer uns 22 anos aí que eu falo para ele: tu não voltou nessa praia espiritual ainda, né? Está lá até hoje, entendeu? Mas teve uma vez que ele acreditou na minha conversão, né? Ele sempre foi um cara assim, né, meio namorador, e tinha uma vendedora na empresa lá que ele queria sair com ela de qualquer jeito. Aí ela falou para ele assim: o único cara que podia sair comigo nessa empresa não quis sair comigo. E ele ficou tentando ela até ela contar quem era. E ela disse que era eu. E eu nem sabia direito disso. Eu vi que ela me dava umas... Eu sou de Jesus, claro, já era de Jesus, verdade. Verdade, meu irmão. Entendeu? Até hoje eu não sei se mulher gosta de homem feio ou se eu sou bonito. Eu acho que eu sou bonito. Mas olha o testemunho. Quando ele descobriu que era eu, ele foi lá na minha sala e falou assim: César, tu é o cara. Eu falei: por quê, Biro? Tu está louco? Tu bebeu antes de terminar o horário de trabalho? Eu perguntei para ele. Cara, agora eu creio que tu é homem de Deus. Olha o testemunho. Ele começou a acreditar. Você está me entendendo? Então são coisas... Eu não fiz isso para impressionar ninguém. Eu fiz isso porque quando eu converti, eu decidi abandonar os 3 principais pecados da minha vida. Qual era? A bebida, o vício, né? Bebida e droga. Entendeu? Era a bebida, a droga e a imoralidade sexual, os 3 grandes pecados da minha vida, de jovem, naquela época, 20 e poucos anos de idade. Você está me entendendo? Eu falei: não, vou largar essa vida aí. E larguei mesmo, de verdade, eu não fiquei brincando vou largar aos poucos. Né? Hoje a gente larga tudo. A pessoa que quer largar aos poucos não vai largar nunca, meu irmão. Isso aí é história para boi dormir. Não é verdade? Então a gente tem que ser radical. Não é? Eu me lembro de uma música, quando eu converti, tinha uma música da Ludmilla que cantava assim: a decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a manifestação do teu poder em mim, Senhor. Alguém conhece essa música aí? Né? E rapaz, eu ouvindo esse louvor aí, rapaz, o Senhor falou comigo, eu falei: rapaz, mudei de vida. O que eu falei? Mudei de vida. Não é? As pessoas que me conheciam, eu não fazia isso por causa delas, eu fazia porque eu realmente entendi que eu vivia uma vida de pecado e queria a misericórdia do Senhor. Esse é o testemunho passivo, amém? Coisas que a gente faz porque nós cremos no Senhor, porque queremos agradá-lo acima de tudo, e isso acaba impressionando as pessoas. Isso é o nosso, testemunho passivo. E tem o testemunho ativo, que é aquele que propositalmente, algo que eu vou fazer de propósito, para atrair uma pessoa para Jesus. Você está me entendendo? De propósito, a gente fica caçando oportunidade. Eu me lembro que nesse tempo eu prestava serviço de assessoria técnica para uma outra empresa que, como eu trabalhava na área de química, eu fazia detergente, e eu ia lá uma vez por semana. Aí um dia eu estava lá dando uma olhada lá na parte de estoque, ver se estava tudo ok, conforme as normas da vigilância sanitária, e tinha um calendário com uma foto de Jesus, e aquele calendário já era calendário dos 3 anos atrás. Eu pensei assim: cara, esse cara não está aí, esse calendário não está aí por causa da data. Esse calendário está aí por causa de Jesus. Quando o dono da empresa entrou no depósito, o
que quando eu ia lá, ele ficava lá, o nome dele é Márcio. Eu falei, ô Márcio, tu conhece Jesus? Ele falou, cara, eu conheço. Pois é, eu vi que tem a foto dele aí, mas como é que é a tua vida com Jesus? Eu perguntei para ele. Né? E através daquele diálogo, abriu uma célula na casa dele. Hoje ele é um pastor. Olha só, foi algo proposital. Eu já queria ganhar ele para Jesus. Quando eu vi aquele calendário velho ali, eu falei, rapaz, é aqui? Não é verdade? O apóstolo Paulo não usou aquela estátua lá do Deus desconhecido? Pois é, eu usei a foto do calendário católico ainda, aquele Jesus católico. Entendeu? E hoje ele conhece Jesus dos crentes. Amém? E prega sobre o Jesus dos crentes. Esse é o testemunho ativo. Ô, gente, e é isso, olha só. Essa é a grande ocupação, a grande coisa que o Senhor quer que a gente faça, nessa expectativa de que Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele me deixou uma tarefa. Ele vai voltar. E Ele me deixou uma missão. Ele vai voltar. E Ele me deixou um encargo. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele quer me encontrar fazendo isso, não olhando para o céu. Olhe para o céu. Tenha o seu tempo de oração. Tenha o seu tempo de adoração. Tenha o seu tempo de meditação na palavra. Leia a Bíblia. Mas não passa o dia inteiro, não é? Olhando para o céu. O pior é aqueles que nem para o céu estão olhando, não é verdade? Aqueles que não oram, aqueles que não leem Bíblia, não é? Então, tem 3 tipos de crente. O crente que olha só para a terra, o crente que olha para o céu, e o crente que, além de olhar para a terra, porque a gente tem que olhar para a terra, tem ou não tem? Além de olhar para o céu, também cumpre a sua missão de dar o seu testemunho de Cristo, amém? E é isso que Ele quer que a gente faça, em função de estarmos esperando Ele voltar, amém? E Ele vai avaliar o resultado do nosso testemunho, sim ou não? Se você der um bom testemunho passivo e um bom testemunho ativo, pessoas virão até Jesus por causa de você. Pessoas ficarão em Cristo por causa de você. E pessoas servirão esse Cristo por causa de você. O seu testemunho, ele é importante. Eu estou aqui hoje porque o testemunho de alguém me trouxe até aqui. E testemunho de tantas outras pessoas me mantém aqui. Porque, irmão, nas adversidades que a gente encontra na vida aí, se não for testemunho de pessoas que nos motivam, a gente continuaria aqui? Não. Para você ver como testemunho é importante. Amém? Vamos lá então. Eu quero explicar algumas coisas para vocês hoje aqui. Né? O que é ser uma testemunha de Cristo? É importante, né? De fato, o que é ser uma testemunha de Cristo? Olha só, coloca ali em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas. Essa palavra testemunhas ali, é a palavra no grego martos, fala assim, martos. Quando eu falo para você, quando eu leio para você essa palavra martos, você lembra de quê? Mártire, não é? E mártire lembra de quê? Martírio. Martírio lembra de quê? De sofrimento. Entendeu? Então, testemunho, uma pessoa para ser testemunha, ela tem que estar disposta a sofrer por Cristo. Uma pessoa, para ser testemunha, tem que haver nela disposição de sofrer por Cristo. Na verdade, né, a gente precisa ir muito mais além do que simplesmente ter disposição. A Bíblia nos mostra que, além de disposição, nós temos que sentir alegria e nos sentir privilegiados por poder sofrer por Cristo, né?
Qual foi a primeira surra que os apóstolos levaram, depois que começaram a anunciar o evangelho? Vocês lembram aí? Vocês lembram que eles tomaram umas cacetadas? Sim ou não? Apanharam lá Oi? Foram presos, tomaram umas lambadas lá nas costas, lá porque estavam falando de Jesus, e os mestres da lei não queriam que eles falassem, ameaçaram eles com prisão, sim ou não? Qual foi a resposta deles? Não, qual foi a resposta deles para os fariseus, mestres da lei? Importa mais agradar os homens do que a Deus. E quando eles saíram, depois de terem sido ameaçados, chicoteados, não é? Bateram neles. Quem já apanhou aí por anunciar o evangelho? Ninguém? Você não sabe o que está perdendo, meu irmão. Entendeu? Não é? Eu nunca apanhei também, mas já fui ameaçado já. Já disseram que iam quebrar minha cara. Entendeu? Eu falei, os caras apanharam, né? O que é um tapinha na cara? É nada, não é verdade? Nunca chegou nesse nível, mas se um dia chegar, eis-me aqui, não é verdade? Né? Aí, meu irmão, a Bíblia diz que eles saíram alegres, porque eles se sentiram honrados, privilegiados, por terem passado por aquele sofrimento por causa de Cristo e da missão que eles estavam cumprindo. Aquilo para eles foi um bom sinal. E eles ficaram animados. E a Bíblia diz que eles oraram, pedindo que Deus desse a eles ousadia, intrepidez, coragem, para continuar pregando o Evangelho. E ainda, só para esfregar, né, a incredulidade dos outros na cara deles, que comprovasse a mensagem deles com prodígio, milagre e maravilha. O que aconteceu? Foi a segunda vez que o chão tremeu por causa de Jesus. Sim ou não? Primeira, quando ele rendeu o seu espírito. A segunda, quando os discípulos fazem esta oração. Então, o que é ser discípulo de Jesus? O que é ser uma testemunha de Jesus? É ser um mártir. É estar disposto e até poder se alegrar em passar por dificuldades e sofrimentos para dar um bom testemunho de Cristo, seja ele na forma passiva, que é o que respalda o nosso testemunho ativo, sim ou não? Onde você queima o filme de Jesus o dia inteiro no seu trabalho e depois vai evangelizar alguém para vir para o culto, adianta isso? Fala palavrão, está nem aí para os negócios, é um mau funcionário, chega atrasado, não cumpre as tarefas, é desobediente, rebelde, meio sindicalista, assim, o negócio aqui é tudo desvio de função. Depois você vai querer, preguiçoso, aí depois você vai querer falar de Jesus. O que o pessoal vai fazer de você? Vai rir de você, não é verdade? Então nós temos que estar disposto a sofrer, a negar nós mesmos, para sermos pessoas obedientes e fiéis a Deus, e para, irmãos, falar de Jesus. Vencer a vergonha, vencer o medo da rejeição, não é verdade? Sabe qual é o seu maior medo em você falar de Jesus para as pessoas? É que elas te rejeitem. É que elas se afastem de você. Meu irmão, se alguém que você fala de Jesus para se afastar de você, na verdade isso é livramento. O evangelismo, ele gera duas coisas na nossa vida: colheita e livramento. Colheita e... Por quê? Porque aproxima de você quem quer Jesus e afasta de você quem não quer Jesus. E quem não quer Jesus é um instrumento potencial do diabo para atrapalhar a sua vida, não é verdade? Então, é aqueles que, por seu exemplo, provam a força genuína da sua fé em Cristo por estar disposto a sofrer por Ele. O que mostra que a sua fé é genuína é quando você está disposto a sofrer por Ele, amém? Isso é ser testemunho. Mas a gente vive num tempo onde as pessoas querem evitar o sofrimento, O filho chora, o que o pai e a mãe sente? Eu quero evitar o sofrimento dessa criança, não é verdade? Rapaz, você vai gerar um bloqueio na vida do seu filho e vai impedir ele até de ser salvo, sabia disso? Tem que sofrer. Você já viu alguém aqui morrer de chorar? Eu não vi também. Às vezes a Lara começa a chorar, eu falo, chorar não mata. É ou não é verdade? Sim ou não? Você já viu alguém morrer de brabeza?
o brabo tem 2 trabalhos. Qual o primeiro? E depois, desficar. Porque ninguém consegue ficar bravo para sempre. Não é verdade? Sim ou não? Né? Então, às vezes, a Lara ela cruza o braço e faz o beição assim. Né? Às vezes ela quer ver, mexer em TV, e tem horas que eu não deixo ela ficar na TV, ficar no celular. Mas o que eu vou fazer? Eu falei, vai arrumar uma coisa para gente fazer. Vai aí, né, estimular a tua criatividade, inventa uma brincadeira e vai brincar. Ah, mas eu queria ver. Não vai ver. Né? Mas a pessoa fica triste, o filho fica triste, o pai não consegue ver, a mãe não consegue ver, a cria sofrendo. E eles sofrem por isso, sim ou não? Sofre, mas sofrer é bom. Não é verdade? Né? Você está entendendo? Então nós temos que, sabe, irmãos, mudar a nossa mentalidade na questão do sofrimento. A grande coisa da nossa vida não é evitar sofrimento, é sofrer pelas razões certas. Essa tem que ser a sua busca. Cara, eu sei que não dá para evitar sofrimento, porque no mundo vai ter aflição, não é verdade? Então eu vou sofrer. Não existe a condição de não sofrer. Agora a questão é, então, eu tenho que sofrer por aquilo que vale a pena. Não é? Ó, a pessoa que é preguiçosa, ela quer evitar o sofrimento que fazer o trabalho dá. Sim ou não? Às vezes eu passo assim, tem uma coisa para fazer, me dá aquela preguiça, meu Deus do céu, mas eu tenho que fazer. Mas a pessoa que evita o sofrimento que o trabalho dá, ela vai sofrer por não ter feito o trabalho depois. Sim ou não? A gente sofre ou não sofre? A gente não fica angustiado depois, meio esquisito, meio estranho? Você não fica assim? Quando você vê que era para ter feito uma coisa e não fez, e aquilo ali está ali acumulando, aquele desconforto terrível. Sim ou não? Qual que é o menor sofrimento? O sofrimento que você tem que romper para fazer. Aí depois você faz, dá uma alegria. Sim ou não? Né? Então escolha o sofrimento certo, amém? Bom, isso é ser testemunho. O que é? Então, qual o objetivo de eu ser testemunho agora? Outro ponto. Está lá em Mateus 28, 18 e 20. Eu vou ler a NVT. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. É exatamente o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Ensinando novos discípulos a obedecer todas as ordens. Nesse caso aqui, eu estou te ensinando a obedecer qual ordem? Qual ordem eu estou te ensinando a você obedecer aqui? Me ajuda aí. Deus, 3 domingos pregando já, vocês não aprenderam? Qual ordem que eu estou ensinando vocês aqui hoje? Ser uma testemunha. Ser testemunha de Cristo é a ideia minha ou de Cristo? Foi Ele que mandou você ser, ou é uma coisa da minha cabeça? Eu que inventei? Eu tive essa ideia, rapaz, eu acordei com uma ideia hoje, ele nunca falou isso, mas eu vou dizer para os outros. Foi eu que inventei essa coisa? Então, ser testemunha é mandamento dele ou não? É uma ordenança dele ou não? Sim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou cumprindo a grande comissão? Mas como que eu vou te ensinar a fazer isso, se a minha vida não respalda o que eu te ensino? A minha vida tem que respaldar o que eu estou pregando para vocês, não é verdade? Não é? Imagina que eu nunca ganhei uma vida para Jesus, nunca expulsei um demônio, né? Nunca falei de Jesus para ninguém, e eu aqui falando para vocês fazer. Olha que bonito. Não é verdade? Não sou coach, sou pastor, não é verdade? Tem que ter testemunho, concorda comigo? Né? É ideia minha? Sim ou não, gente? É ideia de quem esse negócio aqui? E eu estou ensinando vocês, né? Estou ou não estou? Quem está aprendendo a ser testemunha? Então, se você não for, você vai ter problema comigo? Eu que vou ficar bravo com você? Você vai ter problema com quem? E o que é pior, ter problema com Deus, ter problema com o demônio, ou ter problema com uma pessoa?
Com Deus, que você vai expulsar Jesus em nome de Jesus? O dia que Deus resolver deixar bolacha em você, quem te livra dele? Nem vem pedir oração para mim. Não é? Porque eu não me meto na briga de Deus, do pai com seus filhos. Nem dos pais naturais, muito menos do pai sobrenatural. Beleza? Então, qual é o objetivo de ser testemunho? É você fazer discípulos para Jesus. Você ganha as pessoas para Jesus e você agora vai ensinar elas a colocar em prática tudo que você já aprendeu. Amém? É isso que você tem que fazer. Essa é o objetivo de sermos testemunhas. Agora, qual é o resultado? Não é? Então, olha só. Se eu entendo que se você entender, né, não precisa nem todo mundo aqui, né, se medo de gente que entender o que é ser uma testemunha, qual o objetivo de eu dar o meu testemunho? O objetivo é eu fazer discípulos de Jesus. Amém? Isso vai gerar um resultado na igreja. Qual o resultado que isso vai gerar na igreja? Me ajuda aí. Crescimento de quê? Crescimento de quê? O que vai aumentar aqui? Vocês estão muito tímidos. Se aqui vocês não conseguem falar alto, imagina na rua. Qual é o resultado de nós darmos nosso testemunho, gente? Vamos lá. Ganhar vida para Jesus. O que vai começar a acontecer aqui? Vai começar a vir mais gente. Vai começar a vir mais? Vir mais pessoas, não é? Quando tem mais pessoas, o que aumenta também? Não aumenta mais a manifestação de Deus? Sim ou não? Claro que vem mais pessoas com dons, vem mais pessoas com talentos, vem mais pessoas com capacidade de mais gente para Deus usar. Você sabe que é estatístico, né, meu irmão? Todo mundo que está num lugar, todo mundo que está numa igreja, essa pessoa deixa Deus usar ela? Sim ou não? Não, é a minoria. Todo mundo que frequenta uma igreja vai ser salvo? Eu gosto de falar isso para você, porque eu gosto que você pense nisso. Isso que está aqui não garante a salvação, não. Que garante a salvação que você vai fazer com a sua vida de salvo. Amém? Não é? Mas quanto mais gente tem, mais gente servindo também tem. Mais gente deixando Deus, essa pessoa usar ela através dos dons, através dos talentos, através das capacidades, através dos recursos dela. Não aumenta só o número de pessoas, aumenta tudo. Amém? Aumenta tudo. Se só 6 pessoas desde hoje, não, rapaz, a partir de hoje eu vou começar a ser um testemunho. Eu tenho certeza que dificilmente a gente vai ter um mês que não vai ter gente nova aqui na igreja. Que não vai ter gente recebendo a salvação, que não vai ter gente, sabe, sendo liberta de demônios, que não vai ter gente sendo curada de enfermidades, e vocês vão começar a ver manifestações aqui na igreja que talvez vocês não estão vendo. Por quê? Espero que nenhum de nós aqui precise, pastor, a gente tem que fazer uma oração. Imagina você chega para mim assim, pastor, eu estou sentindo falta, a gente tem que fazer oração aqui para expulsar demônio. Tudo bem, de quem? Você precisa que eu expulse o demônio? Espero que não mais. Não é verdade? Vamos trazer gente, então, para a gente ir lá expulsar demônio? Concorda comigo? Como que as pessoas vão vir? Através do seu testemunho. Então, esse é o resultado. Olha o que diz ali em Atos 2, 36, 41. Portanto, saibam, com certeza, todos em Israel, que esse Jesus, quem é que está testemunhando aqui? Pedro. Que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam. Por que partiu o coração? Porque está falando inspirado pelo Espírito Santo.
não é? As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência os ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro, todo mundo vai acreditar nessas palavras? Mas vai ter gente que vai acreditar? Sim. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 13.000 pessoas. Ele devia estar pregando aqui para mais de 10.000 pessoas. Era muita gente. Você está me entendendo? Nem todos vão ouvir. A verdade, mas é que a maioria não vai ouvir. Mas alguns vão crer. Por que eu estou aqui? Porque um dia eu ouvi e criei. Por que você está aqui? Porque um dia você ouviu e creu. E vai ter alguém que através de você vai ouvir. E vai crer. Mas você está falando? E o seu estilo de vida vai respaldar o que você vai falar? Por isso, meu irmão, decida ser uma testemunha fiel. Jesus é testemunha fiel e verdadeira. Nós devemos ser as testemunhas fiéis. O grande objetivo da nossa vida é atrair outras pessoas para o Senhor. João 15,16, olha o que ele disse, eu vou ler na NVI: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Irmãos, tem duas coisas que respaldam a nossa oração. Quantas coisas? A nossa fé, fala assim, a fé. E os nossos frutos. Fé e fruto. Se você tem só fé, né? Digamos que seja possível ter só fé e não ter fruto, porque a fé sem obra, ela é morta. Mas vamos dizer que se fosse possível, não é. Mas vamos dizer que se você tem só fé e não tem fruto, a sua oração, ela está 100% respaldada? Sim ou não? Não. E se você tem fé e tem fruto, bom, aí a sua oração está 100% respaldada. Amém? Teve um rei na Bíblia, esqueci o nome dele agora, acho que Ezequias, que o profeta, Deus mandou o profeta Isaías dizer para ele que ele ia morrer. Foi Ezequias mesmo? Acho que foi, né? Aí ele fez uma oração, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Como é que foi a oração que Ezequias fez? Você lembra aí? Que mais? Lembra do que eu tenho feito para o Senhor. Lembra de mim, lembra da minha fé e lembra do que eu tenho feito para o Senhor. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando você está numa situação difícil, você tem que ter muita confiança na sua santidade para falar: Senhor, lembra de mim. Porque tem gente que fala assim: Senhor, esquece de mim, nem olha para mim agora, que se eu pensar muito em mim, o Senhor vai me dizer não. É ou não é verdade? Né? Senhor, não é lembra de mim, tem misericórdia, tipo assim, não olha para os meus erros, não olha para os meus pecados, nem considera essa minha vida pregressa, mas olha que lembra-te da minha justiça e das obras
do que eu tenho feito para o Senhor. Rapaz, Deus mudou de ideia. E você sabe que tem um cabra difícil de mudar de ideia, quem? É Deus. Quantas vezes na vida você viu Deus mudando de ideia? Hã? Ou porque a pessoa fez algo muito ruim, ou porque ela fez algo muito bom. É só nessas duas ocasiões. E poucas vezes que você vai ver o Senhor mudando de ideia. Gente, o Senhor, Ele tem expectativa, Ele te escolheu para isso. Ele te escolheu para ter uma vida que atrai outras pessoas para Jesus. E eu não sei, né, quais foram ou quais são as suas maiores alegrias do Senhor. Eu não sei se alguém já perguntou isso para você, ou eu não sei se você já pensou nisso, mas meu irmão, pensa um pouquinho, quais foram as suas maiores alegrias do Senhor? Você já pensou aí? Pensa aí. Quais foram as suas maiores alegrias do Senhor? Eu, sem sombra de dúvida, meu irmão, foram as alegrias que eu tive de ver a transformação e a gratidão das pessoas que eu atraí pessoalmente para Cristo. Primeira vez que eu chorei na igreja, não foi no meu encontro com o amor de Deus, aquele finalzinho lá emocionante, quem já foi no encontro sabe, não foi. Primeira vez que eu chorei na igreja, quem me conhece sabe que é difícil chorar. Primeira vez que eu chorei na igreja, não porque eu não quero chorar, é que simplesmente não brota o choro. Eu me emociono, sim, né, eu não sou coração de pedra não, mas eu simplesmente, né, não tenho vontade de chorar, mas fico feliz, fico alegre, fico emotivo, não é? Só quando eu fico emotivo eu fico quieto. Mas a primeira vez que eu me alegrei ao ponto de chorar foi quando eu levei um casal que eu conhecia para o encontro e no final eles deram um testemunho e falaram assim, a minha vida estava assim, 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 se não fosse o César. Quando falou aquilo ali, meu irmão, rapaz, já brotou as lágrimas assim, ó, e uma alegria no meu coração. As maiores alegrias que eu tive na minha vida e que tenho até hoje, na minha vida com Deus, são resultado de pessoas que eu atraí para Cristo. Quais são as suas maiores alegrias? Se você já teve uma alegria dessa, você vai concordar que esse tipo de alegria são as maiores alegrias que a gente tem na nossa vida de fé. Não tem alegria melhor que essa. Você está me entendendo? Não tem alegria melhor do que essa. Até tem. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi bom também, recebi dom de língua estranha. Demorei 4 anos para receber dom de língua estranha, numa igreja pentecostal, pensa. Todo mundo pensava que eu era batistão. Me olhava assim, César não fala em língua, não chora e não cai. Está endemoniado. É? Meu Deus do céu, eu sofria preconceito, era bullying. Aí o dia, meu irmão, que eu recebi o dom de língua estranha, eu fiquei feliz por mim, por 2 motivos. Primeiro que, né, o Senhor se manifestou na minha vida. E segundo, porque, né, eu era uma pessoa normal agora naquela igreja. Mas isso aconteceu uma vez só. Alma para Jesus a gente pode ganhar sempre, infinitamente. Amém, meus irmãos? Então o Senhor, Ele te desafia a ser uma testemunha fiel. Amém? E outra coisa que você precisa entender aqui, irmãos, o maior, olha aqui para mim, o maior objetivo da igreja na sua vida é te fazer uma testemunha fiel de Cristo. Gente, a igreja salva, a igreja te batiza com língua estranha, a igreja te batiza no fogo, a igreja testifica as coisas no seu coração, a igreja é seu guia, é seu conselheiro, é seu consolador, a igreja faz essas coisas. Qual a principal a missão da igreja na vida de uma pessoa que já está salva? Qual é? Quem está salvo aqui? Quem crê em Jesus? Você está salvo, glória a Deus, aleluia. Se você crê e foi batizado, você é salvo, amém? Então agora que você já creu e que já batizou,
não é? Há séculos atrás, múmia de Jesus, né? Qual é a missão da igreja agora na sua vida? É te ensinar a ser uma testemunha fiel. Efésios 4, 11 e 13, eu vou ler na NVT. Ele designou algum para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. A gente faz isso como? Através do nosso bom testemunho. Até que todos alcancem a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçam, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Por que a principal missão da igreja na vida de uma pessoa já salva é ensiná-la a ser uma testemunha fiel de Jesus? Porque sem isso, você não vai crescer na fé, você não vai crescer no conhecimento de Cristo, você não vai conseguir viver unido com os irmãos direito, você não vai crescer espiritualmente e assim você não vai alcançar a estatura espiritual de Cristo. E essa é a parte mais difícil da vida de um pastor. Quero até desabafar com vocês agora. É a parte mais difícil, aqui não é pregação, agora virou desabafo, agora é a lamentação de César, amém? Tá bom? Essa é a parte mais difícil da vida de um líder. Foi para fazer isso que Paulo disse que ele sofria como as dores de parto, até que a estatura, olha lá, medida a estatura de Cristo, até que a estatura espiritual de Cristo fosse formada naquele povo. Qual era a dificuldade que ele tinha? A dificuldade de fazer as pessoas entender e crer que a grande missão de Paulo na vida deles, depois que eles foram salvos, era trabalhar para que eles decidissem ser uma testemunha. Porque, irmão, é difícil, não é fácil pegar um crente que nem vocês, ou que nem qualquer outro crente, ou que nem eu, porque eu não sou uma pessoa especial. Pergunta ao meu pastor, se você quiser o telefone do meu pastor, meu pai na fé que me ligou para Jesus, o missionário Abraão, liga para ele assim: ô Abraão, eu sou fulano aqui da igreja de Curitiba, aqui, sou ovelha do pastor César. Me diz aí como é que foi o início da vida dele. Foi fácil o senhor botar juízo na cabeça desse homem? Meu irmão, ele vai falar cada coisa ruim de mim, cada dificuldade que ele passou comigo, não é? Você está me entendendo? Eu dei muitas dificuldades para ele, mas foi intensivo, foi por pouco tempo, 2, 3 anos no máximo. Com 5 anos fui separado da pastora. Mas é difícil, pessoas, e eu me incluo dentro disso, é difícil pessoas que nem nós aceitar esse testemunho de Cristo. Sabe por quê? Porque esse testemunho dói. Ser testemunho nos tira da nossa zona de conforto. Para ser testemunha de Cristo, a gente tem que abrir mão de fazer coisas que interessam mais a nós do que a igreja e do que ao Senhor. É difícil. É mais difícil fazer de um crente testemunho de Cristo do que fazer de um ímpio um salvo. É mais difícil. Muito mais difícil. Porque a maioria de nós, temos que admitir que nós não queremos ser testemunhas. Mas a questão não é o que eu quero. A questão é o que eu preciso. Sabe como que eu entendi que eu precisava ser testemunho de Cristo? Eu estava resistindo a isso. Eu estava lendo a Bíblia para achar um versículo, para provar para o meu pastor que eu não precisava fazer aquilo que ele na pregação dizia que eu precisava fazer. Talvez você já tenha tido essa reação assim comigo ou com outro líder seu. Entendeu?
E eu naquela luta ali, um dia eu lendo, se não me engano, a primeira carta que o apóstolo João escreveu, e tem acho que no final do capítulo 1, se não me engano, 2, não me lembro direito, ele fala assim, ó, fazemos isso para que a nossa alegria seja completa. Vê se acha esse texto aí. Fazemos isso para que a nossa alegria seja completa. O que ele escreveu? Fazemos isso. Quando eu li essa passagem, meu irmão, eu perguntei assim, ele está fazendo o quê? Naquele caso específico, ele estava escrevendo aquela carta. A carta era uma da forma dele dar o testemunho que Deus mandou ele. Aí eu entendi, cara, eu tenho que fazer. Eu tenho que ser uma testemunha fiel. Eu tenho que ter uma vida que atrai as pessoas a Jesus. Eu tenho que falar de Jesus para elas virem para Cristo. Porque é somente assim que a minha alegria vai ser completa. João 15:11, coloca aí então. É João mesmo? 15:11? É o Evangelho de João. Não, não é essa aí. É numa das cartas de João. Deixa eu ver se eu acho aqui. É 1 João 1:4. 1 João 1:4. Coloca aí. Escrevemos essas coisas para que vocês... Não é, bota na NTLH. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja... O que o senhor falou comigo? Sua alegria só vai ser completa, César, quando você fazer o que tem que fazer. Irmão, quando você resiste a ser um testemunho fiel de Cristo, você resiste a ter uma vida onde a sua alegria vai ser completa. Então, essa é a minha principal missão na sua vida, meu irmão. Por temor a Cristo, por misericórdia de mim, facilite meu trabalho com você. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou cumprir minha missão. Meu galardão no céu vai ser maior. A minha alegria vai ser completa. E o que você vai ganhar com isso? A mesma coisa. Porque você vai fazer com pessoas, cada um da forma que Deus quer, eu desse jeito, você talvez de outra forma. Você vai levar pessoas a Cristo, você vai incentivar pessoas a ser testemunhas dele. E você vai ter galardão, a sua alegria vai ser completa. Você está me entendendo? Você vai crescer, vai atingir a estatura espiritual de Cristo, você vai crescer em fé, você vai crescer no conhecimento de Cristo, isso vai gerar cada vez mais unidade entre nós. E aí você vai crescendo espiritualmente, ministerialmente, no seu relacionamento com Deus. Mas tudo isso depende de você decidir começar a ser uma testemunha. Isso é uma responsabilidade individual sua. É uma responsabilidade particular sua, na sua casa, no seu trabalho. Seu primeiro campo missionário é a sua família. Seu segundo campo missionário são os seus vizinhos, não é verdade? Seu terceiro campo missionário é o seu trabalho,
ou onde você se prepara para a sua profissão, na escola, na faculdade, sim ou não? E na igreja. A igreja também é um campo missionário nosso. Eu não estou aqui cumprindo a minha missão com vocês? É um campo missionário. Mas será que o seu testemunho na igreja incentiva as pessoas a ficar na igreja ou afasta elas da igreja? O seu testemunho aqui nessa congregação, quando seus irmãos olham para você e veem o tipo de crente que você é, eles têm vontade de servir o Senhor, ou arrumam em você um motivo para continuar não fazendo nada, olhando para o céu, ou alguns nem para o céu ainda, olhando para a terra. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você: se você não consegue incentivar quem crê a servir Jesus, como é que você vai ter sucesso com os de fora? Se você se cansa de competir com os que correm a pé, como que você vai correr com os que andam a cavalo? Se você desestimula pessoas que já creem em Jesus em continuar crendo em Jesus, imagina como é que vai ser com as pessoas aí de fora que ainda não creem em Jesus. Aonde você estiver, não importa onde, você com relação para Cristo é um motivo para sim ou um motivo para não. Aonde você estiver com relação a Cristo, aonde você estiver, seja na sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho, na rua, aqui na igreja, você vai ser um motivo para sim, para essa pessoa dizer sim para Jesus, ou você vai ser um motivo para essa pessoa dizer não para Jesus. O que você tem sido para Jesus? Um motivo para essa pessoa dizer sim para Ele, ou um motivo para as pessoas dizer não para Ele? E se você não tem sucesso aqui dentro, com pessoas que nós já conhecemos, que já querem Jesus, imagina como é que não vai ser o seu fracasso lá fora, na sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho. Que tipo de galardão você vai ter? Que tipo de resultado? Qual é o trabalho que você vai apresentar quando o Senhor se encontrar com você? Nós vamos dar conta desse trabalho. E Ele vai provar se o material passa no fogo ou se o material não passa no fogo. A minha principal missão na sua vida é fazer de você uma pessoa que é uma testemunha fiel de Jesus. Deixa o homem trabalhar. O homem lá do céu e o homem aqui da terra. E decida. Mas tudo passa por uma decisão sua. Tudo começa com o seu sim. Ou tudo para com o seu não. Porque o Senhor não usurpa o seu livre-arbítrio. Eu não posso ir além da sua permissão. E a Bíblia diz que Jesus é o sim de Deus para a nossa vida. Quando você diz não para Ele, não é para mim, é para Jesus. Quando você diz não para Jesus, você está dizendo não para o sim. Tanta coisa que você pede, você busca no Senhor, Jesus é o sim dessa resposta. Aí você faz o quê? Você diz não para o seu sim. Não diga não para o seu sim. Diga sim para Jesus, porque Ele é o sim de todas as coisas que o Pai tem para você. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar nessa noite. Que oração você vai fazer nessa noite? Você precisa orar, falar com o Pai, e Ele quer ouvir de você hoje um sim ou um não. Você vai ter coragem, meu irmão. Olha, presta atenção que eu vou dizer para você. Você hoje tem que ter coragem,
Porque tem que ter coragem para dizer sim, mas tem que ter coragem para dizer não também. Qual é a tendência do covarde? É não dar nenhuma resposta. Mas não dar resposta espiritualmente é considerado o quê? Sim ou não? Aquele que não me ajuda a juntar, espalha. Aquele que não é a meu favor, é contra mim. Aquele que não diz sim, diz não. E o Senhor quer ouvir uma resposta sua nesta noite. A grande missão da igreja é fazer de você uma testemunha fiel. E o Senhor quer uma resposta sua. Por enquanto que toca essa canção, não cante essa canção agora, tá bom? Vai cantar a canção e você vai orar. E eu acredito que você deve começar com uma oração de arrependimento, porque dizer não é pecado. Dizer não contraria a vontade de Deus. Dizer não te afasta do plano dele. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, torne o meu sofrimento em testemunho. dá-nos coragem nesta noite, Senhor. Me esvazie de mim e desse mundo. E que o meu nome morra com meu corpo. Aleluia. Fale com o Senhor. Ele quer ouvir uma resposta sua nesta noite. Ajuda no Senhor. Ajuda no Senhor. Me esvazie de mim e desse mundo. E que o meu nome morra com meu corpo. E que o de Cristo permaneça tudo. Torne o meu sofrimento em testemunho. Se renda a Ele, se renda a Ele. Diga sim. Esvazie de mim e desse mundo. E que o meu nome morra com meu corpo. Aleluia. E que o de Cristo permaneça em tudo. Eu quero me esvaziar de mim. Se renda a Ele, se renda a Ele. Ser completamente cheio de ti. Até que o mundo veja a tua glória em mim. Até que o mundo veja a tua glória em mim.
Aleluia, Senhor. Senhor, ajude-nos a sermos fortes e corajosos, Senhor, para conseguirmos dizer sim ao Senhor, dizer sim à Tua vontade, dizer sim ao Teu chamado, dizer sim ao Teu querer, dizer sim ao Teu propósito, Senhor, e vivermos uma vida que atrai as pessoas que estão à nossa volta para o Senhor e para a Tua igreja, a fim de que através do Senhor elas sejam salvas e que através da igreja elas possam crescer na fé, no conhecimento do Senhor, que possam viver em unidade e crescer espiritualmente até atingir a estatura espiritual de Cristo. Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Então, amanhã, agora, se você for embora, você vai para o seu primeiro campo missionário, amém? Amanhã de manhã, quando você estiver saindo de casa, você vai dar bom dia para o pessoal do seu segundo campo missionário. Quando você chegar no seu trabalho, você está no seu terceiro campo missionário. Não esqueça de dar o seu testemunho todos os dias, amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos ler as instruções da ceia. Em seguida estaremos dando graças pelo pão e pelo cálice. Amém? Aleluia. E eu quero chamar essa ceia aqui da ceia da testemunha. Amém? Você vai comer do pão e beber do cálice em memória de quem? De Cristo. E que Ele quer que você seja testemunha dEle. Ele morreu e ressuscitou para te dar essa ordem. Não é para você ficar olhando para o céu, mas dar o seu testemunho, amém? 1 Coríntios 11, do 23 ao 32, diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse... Gostaria que os pais segurassem os filhos, por favor, aqui na frente. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Vamos orar para consagrar o pão e o cálice. Senhor nosso Deus, nós apresentamos o pão e o consagramos como símbolo do Teu corpo, e apresentamos o cálice, Pai, e o consagramos como símbolo do Teu sangue, Pai. Porque hoje, aqui neste lugar, reunidos como Tua igreja, nós queremos nos lembrar do Senhor. E em memória do Senhor e da Tua ordenança, nós queremos comer do pão e beber do cálice, em nome de Jesus. Amém?
Pode sentar no seu lugar. Este é o corpo de Cristo, foi partido por você. E este é o cálice no sangue do Senhor que garante a nossa aliança. Se você ainda não fez, aproveite o momento para examinar você mesmo. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Fique de pé no seu lugar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão e deu graças, Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Glória a Deus. Levante o pão, meus irmãos. E em memória do nosso Senhor, em memória de que Ele nos chamou para sermos testemunhas fiéis. Participem do pão. Levante o cálice. Após o nosso Senhor haver ceado com seus discípulos, Ele pegou o cálice também, agradeceu por este cálice, o abençoou. E Ele disse: este cálice é o sangue da nova aliança que Deus faz com o seu povo. Aliança garantida pelo meu sangue. Ele disse aos discípulos: bebam dele todas as vezes que beberem,
em memória de mim. Então, meus irmãos, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participem todos do cálice. Se você pode, ajoelhe-se no seu lugar e renove a sua aliança com Deus. Renove seus compromissos com Ele, em nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos consagrar essa noite, na mesma alegria, na mesma fé, os dízimos e as ofertas, amém? Eu quero ler com você uma palavra que está lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. 10. Olha o que diz ali: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Versículo 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, nós sabemos que o Senhor nos ordena sermos fiéis, devolvendo a Ele os nossos dízimos, que é 10% do nosso salário, e mais a nossa oferta. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ou não está difícil? Isso é o mandamento do Senhor. Infelizmente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Infelizmente, o que mais nós vemos hoje nas mídias sociais são pessoas combatendo a sã doutrina. E você vai encontrar nas mídias sociais pastores, quer dizer, gente que se diz pastor, né? Dizendo que dízimo é da antiga aliança. É ou não é verdade? Não é? Mas na verdade, dízimo e oferta, no relacionamento do homem com Deus, existe antes de haver qualquer aliança.
Logo que eles saíram do Éden, né, a gente vê na Bíblia que eles tinham momentos onde eles levavam suas ofertas, seus dízimos ao Senhor. Foi num desses momentos que Caim se aborreceu com Abel, não é verdade? Nós vemos, por exemplo, Abraão dando os dízimos dos seus despojos, para quem? Para Melquisedeque. Então o sacerdote chamado Melquisedeque recebia dízimo. E você sabe que Jesus é sacerdote em qual ordem? Na ordem de Melquisedeque. Está lá escrito no livro de Hebreus. Jesus é o sacerdócio eterno da ordem de Melquisedeque. Então essas pessoas que falam isso, elas querem gerar confusão na sua mente, amém? Então primeiro, dízimo é um mandamento como os outros mandamentos que nós temos que obedecer, amém? Mas para que o mandamento gere a bênção na vida da gente, basta obedecer de qualquer jeito? A Bíblia diz que Deus ama de uma forma diferenciada, ou seja, Deus se agrada de uma pessoa que faz com alegria. E qual é a alegria que você tem que ter em dizimar? Sabe o que você tem que dizimar? Quem quer saber aí? Para que a casa do tesouro esteja cheia. Fala assim, cheia. Esse texto aqui, a casa do tesouro, sabe como é que nós podemos traduzir ele literalmente para nós hoje aqui? Tesouraria. Você sabe o que é tesouraria? É onde é o local, né? Claro que é numa conta, né? Que quem faz a contagem ali, os acessos, no caso, é a tesouraria da igreja, né? A tesouraria da igreja tem que estar cheia. Tem que estar o quê? O que representa uma igreja com a tesouraria cheia? Toda necessidade material e financeira que a igreja precisa, quando a gente vai até a tesouraria, até a conta, o que nós temos que encontrar lá? Dinheiro. Deus, Ele se alegra quando a gente devolve o nosso dízimo e dá a nossa oferta, para que tudo que a igreja precise, quando ela vai lá até a tesouraria, ela encontra o quê? Dinheiro. Encontra o quê, Gael? Dinheiro. Encontra o quê, Gael? Dinheiro. Olha aí. Tem que encontrar o quê? Dinheiro. Irmãos, Deus se alegra se você tem essa alegria. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você vê a gente precisando fazer um monte de coisa aqui e não está fazendo, isso te entristece? Espero que te entristeça. Mas te entristece por quê? Te entristece a nível de você ficar bravo e reclamar? Ou te entristece a nível de pensar assim, cara, eu tenho que encher o depósito, eu tenho que encher a tesouraria? Porque você sabe que as pessoas que mais reclamam das coisas que a igreja não faz falta de dinheiro são aqueles que não são fiéis dizimistas e fiéis ofertantes. A Lília não falou isso para mim, a Lília falou isso, acho que para a Léa, numa reunião. A Lília, cadê a Lília? A Lília assumiu a tesouraria faz pouco tempo. Cadê a Lília? Está lá dentro? O que ela falou mesmo? Que ela ficou impressionada. Repete aí. Não, aquele negócio me contou que ela ficou impressionada, que tem gente que não dizima. Quantas pessoas na igreja participam de ministério, está na igreja há tanto tempo e não dizimam. Ela ficou impressionada porque ela não tinha acesso, né? Ela começou a cuidar da tesouraria, ela falou assim, me impressionei, porque eu acho que na cabeça dela, como na cabeça da maioria das pessoas, rapaz, todo mundo deve dizimar. Rapaz, se fosse, sim, estava cheio. E ela ficou impressionada com o pequeno número de dizimistas frente ao número de pessoas que são membros da igreja, há tempo. O que mostra isso, gente? Que tem pessoas que não estão preocupadas com a tesouraria da igreja. Eles não estão preocupados se quando precisa de alguma coisa para a igreja, ou até para os irmãos da igreja, a gente vai ali
e tem saldo. Encontra o dinheiro. Se você tiver essa preocupação, e se você se alegrar, pastor, eu quero chegar um dia aqui, pastor, perguntar como é que está o dinheiro na igreja, para ele falar assim, tem 20 mil sobrando no caixa, aí eu vou me alegrar. Se você tem essa alegria, quando você dizima e oferta, Deus vai te abençoar. Agora, se você faz de má vontade, ou se você não tem alegria que a igreja tem, não, já que tem, não precisa dar mais, não, tem que ter e ter cada vez mais. Se você se alegrar com isso, Deus vai encher o seu tesouro particular e Ele vai te abençoar. Amém? Então, você que vai consagrar o seu dízimo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você pode, ajoelhe-se aqui e ore, simbolizando que você está lançando aos pés do Senhor. Amém? Passe do seu lugar. O que eu daria ao Deus que tudo tem? O que eu daria ao Deus que tudo tem? Te dou o meu coração, te dou o meu coração, te dou o meu coração, tudo é teu. O que eu daria ao Deus que tudo tem? O que eu daria ao Deus que tudo tem? Te dou o meu coração, te dou o meu coração, te dou o meu coração, tudo é teu. Aleluia. Agora eu quero te desafiar a você trazer a sua melhor oferta, amém? Vamos encher a tesouraria ou não vamos, meus irmãos? Quem vai nos ajudar a encher a tesouraria aí? Levanta a mão. Então, coloca o Pix da igreja aqui, ó. Ó, coloca o Pix, tudo minúsculo. Você que vai ofertar por Pix, faça o seu melhor Pix, faça o seu maior Pix. E você que vai trazer a sua oferta em dinheiro, dê a sua melhor oferta, dê a sua maior oferta agora em nome de Jesus, amém? Pode sair do seu lugar e trazer a sua oferta em nome de Jesus. Tudo que eu tenho é teu, tudo foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho é teu, tudo foi Deus que me deu. Eu me devolvo a ti, eu me devolvo a ti, eu me devolvo a ti, tudo é teu. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez consagramos ao Senhor aquilo que os teus filhos trouxeram, para que a tesouraria dessa igreja esteja sempre cheia, Pai, para que o tesouro desta congregação sempre tenha abundância, Pai. Senhor meu Deus, muda o nosso coração com relação ao dízimo e oferta, Senhor. Pai, toca no coração desse irmão e dessa irmã que ainda não teve a liberalidade, Pai, para ser um dizimista e um ofertante, Senhor, e que o Teu Espírito venha convencê-los, e que eles possam colaborar conosco, para fazer com que a tesouraria desta congregação, desta comunidade, esteja sempre cheio, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, nós também agradecemos por este momento aqui, Senhor, de comunhão, de culto, de consagração, de louvor, de oração, que passamos juntos na Tua presença, Pai. Senhor meu Deus, que essa semana seja uma semana de conquistas e vitórias, de transformação, Pai, e que o Teu Espírito nos conduza a uma vida de testemunhas fiéis. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Vamos, me perdoa as mães, vamos orar pelas mães, vamos chamar a missionária aqui, que é a mãe dessa igreja. Vem cá, mãe da igreja. Vamos orar pelas mães aqui em nome de Jesus, amém? A mãe vai orar pelas mães. As crianças também, a Anne tinha algo para passar, né, para as crianças. Ali ela quer passar um videozinho que ela gravou ali. Vamos chamar as mães aqui na frente. Tem aí fácil? Tá fácil?
Então vem aqui as mães rapidinho para a gente orar, a gente passa no finalzinho. Rapidinho as mães venham aqui, pode vir com seus filhos. Os filhos me ajudem, vamos fazer igual ontem. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos virar para lá para fazer uma foto bem bonita como a gente fez ontem. Aleluia. Vem cá, filha, com a mamãe. Vem cá, aleluia. Vamos juntar aqui em nome de Jesus. Pode juntar, isso. Pode juntar, fica aqui mesmo. Vamos juntar mais para cá, isso, bem juntinha, todas as mamães. Vem aqui na frente para a gente orar, em nome de Jesus. Gostaria de pedir os pais, vocês que estão aqui, os filhos, para que vocês estendam suas mãos para cá e me ajude a interceder por essas mulheres guerreiras maravilhosas. Amém? Aleluia. Vamos orar por elas? Pai, em nome de Jesus, aqui apresento cada mãe nas suas mãos. Senhor, quantas Martas, Maria, tem aqui Isabel, Senhor, que tem um testemunho maravilhoso. Quantas, Senhor, Joquebedes tem aqui, Docas. Quantas outras mais, Senhor, Agar tem aqui, Saras. Quantas mulheres, Senhor, com o mesmo, ou semelhante, ou parecido com os da Bíblia, as mulheres da Bíblia, aquelas mulheres que fizeram e ainda continuará fazendo história por anos e anos. Senhor, que nesta noite o Senhor venha abençoar a vida dela abundantemente. Senhor, que a sua graça de sabedoria e de bênção recaia sobre a vida delas em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça a vida dela, dá força, ânimo, Senhor, para que elas possam continuar nessa peleja durante o dia a dia, nas orações intensificadas pelos seus filhos, pelas suas famílias. Oh Pai, como é bom e agradável que elas estejam nas suas casas, porque são mulheres que estão aqui, mulheres que oram, mulheres que buscam, mulheres que jejuam pela sua casa, e muitas vezes sem ter um reconhecimento. Mas nós não queremos, Senhor, não estamos buscando porque queremos reconhecimento humano, mas sim o seu reconhecimento dos céus. Pai, que nesta noite as bênçãos do Senhor recaiam sobre cada uma delas, dando saúde, alegria e ânimo para mais um ano, para continuarmos neste ano que ainda tem muitos meses e muitos dias. Pai, fortalece, dá vida, dá vigor, dá força, dá saúde, em nome de Jesus, que seja feita aqui na terra, também nos céus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus? O nosso culto está encerrado. Dá para passar rapidinho? Eles iam fazer algo, mas não deu certo, então a gente vai passar aqui rapidinho, só para não sair do... Dá para passar? Não? Não saiu, não deu, não saiu o videozinho deles fazendo. Amém? Eu vou mandar no grupo de célula de vocês, no grupo lá para todo mundo assistir, amém? Deus abençoe vocês, não saia sem nos dar um abraço, em nome de Jesus. Meus irmãos, tem cantina ali, ó. Quem quiser já com a barriga cheia para casa, fica à vontade.